Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver a posição de Tomás sobre a graça santificante. A noção da graça ela pode ser dividida pelo menos na noção de graça santificante e graça carismática. Aqui a gente vai ver nesse vídeo a noção da graça santificante, depois em outro vídeo a gente vai ver como Tomás vê a graça carismática, a graça dos carismas. Então, inicialmente, vamos ver aqui diretamente o texto da Suma contra os Gentios e depois a gente vai complementar, a gente vai comentar esse texto. Ele fala assim: como aquilo que é dado a alguém sem méritos precedentes é dito ser dado por graça, e como o auxílio divino prestado ao homem se antecipa a todo mérito, como acima foi demonstrado, conclui-se que este auxílio é dado ao homem gratuitamente, razão porque convenientemente é chamado graça. Donde o apóstolo dizer, se é por graça, não é pelas obras, pois se fosse por estas, a graça já não seria graça. Então aqui ele já está especificando uma certa noção de graça, quer dizer que justamente que a graça é aquilo que é dado de graça, que não existe um tomar lá da cá. Não existe eu vou fazer determinadas ações boas ou nobres do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, de uma certa ética das virtudes meramente natural. Então, atuando uma pessoa sendo justa, uma pessoa sendo temperante, uma pessoa sendo prudente, mesmo do ponto de vista natural, isso não é suficiente de modo algum para que Deus dê a graça. Então, a graça, dentro dessa noção geral, ela é algo dado de graça, nesse sentido, enquanto pela iniciativa divina, Deus dá a graça sem que haja um mérito nosso, sem que haja uma predisposição de necessidade. Quer dizer, uma pessoa muito boa, apenas por isso, não é necessário que Deus dê a graça a essa pessoa apenas por agir bem. Né? Então isso é uma primeira noção que ele já coloca aqui da noção da graça. Obviamente também a gente sabe que Deus quer que todos os homens sejam salvos e sejam ao conhecimento da verdade, só que, por outro lado, sempre parte da iniciativa divina nos conceder a sua graça. E depois aqui ele vai para uma segunda distinção da graça que ele especifica propriamente, que já é a noção da graça santificante. Então a gente vai ver que é assim. Há uma outra razão pela qual o referido auxílio divino recebe o nome de graça. Com efeito, disse que uma pessoa é grata a outra porque lhe é querida, e por isso de quem é amado por outro se diz que tem a sua graça. Ora, é da natureza do amor que o amante queira o bem do amado e lhe faça o bem. Assim, Deus quer e faz o bem a todas as criaturas, até porque o próprio ser da criatura e toda a sua perfeição provém da vontade e da operação de Deus, como foi acima demonstrado. Donde ser dito, amais tudo o que existe e não odiais coisa alguma que criastes. Mas vê-se especial razão do amor divino naqueles aos quais é dado o auxílio divino para conseguir o bem que excede a ordem natural, isto é, o perfeito gozo, não de um bem criado, mas do próprio Deus. A graça, nesse sentido, nos possibilita, por ela, contemplar a Deus, nesse sentido, atingir a felicidade última. Por isso, esse auxílio divino é convenientemente chamado de graça, não só porque é dado gratuitamente, como foi demonstrado acima, que é uma noção geral da graça, como também porque, mediante ele, o homem, devido a esta especial prerrogativa, torna-se grato a Deus. Onde dizer o apóstolo, predestinou-nos para a adoção de filhos, segundo a sua decisão voluntária e para a glória da sua graça, na qual nos gratificou no seu Filho dileto. É importante destacar que a graça santificante é a graça que nos torna gratos a Deus, de algum modo nós tornamos agradáveis, somos de modo especial queridos por Deus. É uma graça que nos santifica e a partir da própria noção latina fala assim, gratia gratum faciens, que é a graça que nos faz agradáveis a Deus, que nos faz queridos por Deus, nesse sentido de modo especial, que nos possibilita com elas que a gente possa atingir o fim último, que é justamente a nossa salvação, que é a felicidade da contemplação última de Deus no céu. Então, além disso, ele também coloca de que maneira essa graça está em nós, e é a última parte que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Ele fala assim, convém que, como a graça santificante está em nós, convém, no entanto, que esta graça seja alguma coisa no homem gratificado, como uma forma ou perfeição no mesmo, pois aquilo que está dirigido para um fim convém que tenha contínua ordenação para ele, visto que o movente muda continuamente até que o movido pelo movimento alcance o fim. Ora, como o homem é dirigido para o último fim pelo auxílio da graça divina, como foi acima demonstrado, convém que receba continuamente esse auxílio até atingir o fim. No entanto, isso não aconteceria se o homem participasse do referido auxílio segundo algum movimento ou paixão, e não segundo uma forma permanente e como fixa nele.
Com efeito, o movimento ou paixão não estaria sempre no homem, senão quando atualmente o dirigisse para o fim, pois o homem não está permanentemente em atividade, como se verifica principalmente em quem dorme. Logo, a graça que o faz grato é uma forma de perfeição permanente do homem até quando ele não está em ação. Então é importante destacar que essa noção de permanente ela não é algo absolutamente imutável, que é algo com uma certa estabilidade na alma, mas ela pode ser perdida, a graça pode ser perdida com um pecado mortal nosso, né? Então é importante dizer, retomando, que a graça é algo dado de graça por Deus, por iniciativa divina. É necessário que pela graça nós sejamos salvos, quer dizer, sem a graça divina nós não podemos ser salvos, é necessário que de algum modo haja essa atuação da graça. E é isso, então... Esse é um vídeo mais simples, só para a gente ter uma noção básica do conceito da graça santificante. Depois a gente vai ver outra noção da graça, que é a graça carismática, né? A graça dos carismas. E se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos, né? Se estiver gostando do canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Até mais.